Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Meus irmãos, minhas irmãs, que essa doutrina consoladora e renovadora, que nos consola e nos abre um leque de conhecimentos para que nós possamos crescer espiritualmente. Boa noite, meus irmãos, e boa noite, minhas irmãs. É com alegria que nós recebemos o convite dessa casa para se fazer presente. E junto aos benfeitores espirituais da nossa instituição, nós buscamos, junto à casa amiga, trazer os nossos companheiros mentalmente para se fazerem presente. E o Núcleo Espírita Mensageiros do Bem de Surubim sempre está de braços abertos para receber todos aqueles que nos buscam. Bem, conversar sobre Jesus Cristo permite que nós possamos abrir os nossos corações para o entendimento da sua passagem aqui pela terra. Alguns fatos que ocorreram à época de Jesus e relatado por alguns biógrafos na literatura cristã informa que logo em seguida o Sermão do Monte, Jesus convida os seus discípulos e lhe incumbe para que eles possam dar um novo sabor à doutrina nascente. E conclamando aos seus discípulos, a literatura informa que desse dia em que ele conversa com os seus amigos mais próximos, o dia se encontrava, como sempre, irradiante de luzes divinas. Logo após a criação da terra, pelo Fiat Lux, faz-se a luz. Deus permitiu a cada um de nós sermos feitos para essa luz, lucigênitos, feitos da luz. E Jesus conclama aos seus discípulos, dizendo que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E o sal que dá sabor, e o sal que tempera. Mas se esse sal estiver estragado, para que serve? Assim informava o Mestre Jesus. Para ser pisado. O sal que não seria utilizado para mais nada, necessário se faz se desfazer. E nós imaginamos, eu conversava aqui com o nosso irmão dirigente da instituição, quando ele colocava o trabalho do sopão aqui na casa. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar uma sopa sem sal. Por certo, deve ser muito difícil de a gente digerir. E quanto custa 1 quilo de sal?
Ora, possivelmente R$ 2 ou abaixo disso. Talvez eu me engane, seja um pouco mais. Mas quando se coloca esse tempero no alimento, nós vamos saboreá-los com mais prazer. E o sal, desde as épocas antigas, tem uma importância muito grande na vida do homem aqui na terra, usado com moderação. A princípio, nós sabemos que o sal era pago aos soldados romanos como o seu salário, que foi de onde se originou a palavra salário, pelo que eles recebiam quando saíam para as suas tarefas. De regresso, recebia esse sal pela importância do produto na época, pois, como nós bem sabemos, não havia geladeiras nem meios de conservar os alimentos como nós temos hoje na atualidade. E o sal servia para conservar, principalmente os peixes, onde aqueles homens que foram colhidos e escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo, tinha a sua profissão definida na pesca. Vamos aí levar em consideração um dos grandes pescadores, que foi Pedro. Jesus o convidando não só para pescar os pequenos peixes e ser distribuído como Pedro fazia, levando aqueles maiores para o mercado e os menores distribuindo para as famílias carentes. Jesus convida Pedro para ser o pescador de almas. Mas esse produto era transportado para outras colônias, para outras localidades, para outras aldeias, e era transportado no lombo de burricos ou de camelos. Mas sair para uma distância de 100 quilômetros, 150 quilômetros, com esse produto se estragava. Então era necessário usar o sal. E esse sal fazia com que esse produto chegasse no seu destino com grande propriedade para ser ingerido pelas pessoas. Pois bem, Jesus sempre utilizava do conhecimento, contava as histórias, e nós podemos até imaginar com quem Jesus aprendeu tantas histórias. Há uma grande divulgação que a sua mãe Maria, conversando com ele, contava histórias, uma pedagogia de ensino que todos nós sabemos que facilita para o entendimento das pessoas quando algo lhe chama a atenção, alguma história fica mais firme nas suas ideias. Por isso Jesus sempre foi um bom contador de histórias. E nesse dia, quando Jesus chamava os seus discípulos para ser a luz do mundo, dava a cada um deles a possibilidade de tirar das trevas
aqueles que se encontravam mergulhados. E nós bem sabemos que há uma treva muito densa na vida de um grande número de nós encarnados aqui no planeta, buscando extrair essa treva de nós para colocar essa luz divina do qual nós fomos criados. Se a gente imaginar que no dia em que Jesus conclamava seus seguidores para ser essa luz, a alegria da natureza, a alegria daqueles seres humanos com pouco conhecimento, com poucas condições materiais, receber a responsabilidade de Jesus para seguir adiante, levando uma luz de consolo e de esclarecimento para um povo sofrido, para um povo ainda que estava dando os primeiros passos para compreender a missão divina de Jesus. E esses homens saíram levando o conhecimento que adquiriram através das conversas com Jesus, das histórias que ouviam de Jesus, dando a oportunidade de outras pessoas conhecerem o que veio mais tarde a ser o cristianismo. E nós, espíritas, que estamos justamente nesse patamar de poder levar essa luz, de dar sabor à vida das pessoas, temos uma responsabilidade incomensurável. Responsabilidade essa que, a partir do momento em que nós adentramos a uma instituição espírita, que conhecemos o legado de Kardec, quando nos informa que fora da caridade não há salvação, quando buscamos dentro dos pilares da doutrina espírita ter o conhecimento de que Jesus é o modelo e guia, e que a comunicação com os nossos entes queridos, com os seres extracorpóreos, é um fato. Quando buscamos compreender que Deus não criou apenas o nosso planeta, para que nós pudéssemos nos deleitar nesse planeta de bênçãos, pois através dos pilares da doutrina espírita, nós estamos buscando colocar esse sabor na nossa vida e na vida dos seres humanos. Mas Jesus vai mais além quando ele diz assim, que uma luz deve ser colocada no alto. E ele diz ainda, nessa passagem de Mateus, que uma cidade edificada em um monte não pode esconder as luzes, a sua claridade. E nós bem sabemos que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar essa passagem bem mais fácil de entendimento através dos benfeitores espirituais da humanidade, quando ele diz que nós devemos colocar a luz em cima, no alto. Nós não vamos colocar uma luz abaixo de um objeto onde ele não possa dar a dimensão da sua claridade.
estamos aqui na nossa instituição e fomos convidados e observamos aqui as lâmpadas para nos clarear, ela fica no alto. Se elas ficassem todas elas aqui na sala de trás, nós estaríamos num breu. Então, para se colocar a luz no alto, o homem, através da ciência, Edison, procurou durante as suas experiências para que pudesse fazer com que a lâmpada fosse comercializada, várias e várias experiências no seu dia a dia, chegando a mais de 1000 experiências para encontrar o filete mais fino que desse a oportunidade dessa lâmpada trazer a luz para nós. Imaginamos se não fosse essas lâmpadas, se não fosse a luz que nós temos hoje, como seria a nossa vida? Como seria aqui na cidade de Camusim a escuridão? Teríamos a luz da lua, que Deus, na sua criação, além de nos dar a luz do sol para os nossos dias, que clareia, que aquece, ainda não nos deixa órfãos para aquelas localidades que não têm luz elétrica, recebam através do sol que emite os seus raios para a lua, e a lua, absorvendo a claridade, transmite nas noites para o nosso planeta, para que a gente não ficasse às cegas nessa escuridão. Então, esse processo de luz divina, em que Deus permite ao homem buscar sempre essa claridade, nós estamos aqui na Terra justamente para clarear os nossos espíritos. E eu recordo do nosso irmão Chico Xavier. Certa feita, se encontrava conversando com um grupo de pessoas e discretamente uma luz partia do seu coração e ele busca fechar o paletó para que as pessoas não ficassem abismadas com aquele fenômeno. A simplicidade de Chico, através do amor e da caridade, proporcionou que luzes divinas do seu espírito resplandecessem para aqueles que estavam lhe cercando. E o espírita verdadeiro, aquele que busca a sua transformação moral, aquele que está sempre procurando ser melhor a cada dia, ele vai ter que fazer o exercício do amor e da caridade para encontrar essa luz. Nós buscamos ler esse livro, Voltei, do irmão Jacó, e nos chamava a atenção em determinado momento em que Jacó fora presidente da Federação Espírita Brasileira e era doutrinador ou dialogador, conversava com os espíritos, buscava, através da sua fala, fazer com que um espírito endurecido saísse daquela situação. E não conseguia. E não conseguiu, até que volta Jacó para o mundo espiritual, e lá junto a Bittencourt Sampaio, a sua filha, aos irmãos abnegados do bem, trabalhadores incessantes, em busca de ajudar aos espíritos endurecidos que retornam para o mundo espiritual para encontrar um alívio, encontrar a paz.
Jacó é conduzido para um ambiente de refazimento espiritual. E quando ele encontra-se naquele ambiente, em dado instante, uma professora também é acolhida. E essa professora é recebida por vários alunos. E diz que essa professora emitia uma luz grandiosa pelo trabalho na educação que a mesma, quando estava aqui na terra, levava para aqueles pequeninos. E o seu desprendimento, levando o conhecimento intelectual para as crianças, proporcionou a essa professora que ela buscasse irradiar a sua luz para muitos que estavam ali percebessem. E Jacó percebeu aquela luz da professora e fala que Jacó teve um pouco de inveja, porque não tinha aquela luz ainda que ele buscava tanto dentro do conhecimento evangélico, mas fora Jacó convidado a conversar com o Espírito que ele tentara doutrinar quando estava aqui na terra e não conseguira, reencontrando esse Espírito no mundo onde ele estava, junto a companheiros, foram conversar, fazer com que aquele espírito saísse daquela situação, daquela dor, que constrangia tanto a quem conversava, como ao próprio espírito. Jacó, levando a sua fala para aquele espírito que se encontrava nas trevas, levando o conhecimento e a dificuldade que encontrava, o Espírito faz com que Jacó pudesse relembrar das dificuldades vivenciadas aqui no planeta quando estava encarnado. Doutrinava na Federação Espírita e o Espírito colocou face a face de Jacó, quando lhe disse: Jacó, o que você doutrinava a nós lá na terra, em seguida, quando você saía da instituição, você não colocava nada daquilo em prática. E Jacó ficou triste, porque realmente muitos de nós, quando estamos dentro de uma instituição espírita, quando estamos junto de espíritas, nós usamos uma persona diferenciada daquela quando estamos dentro do lar, quando estamos no trabalho, quando estamos na rua. A personalidade nossa, dentro da instituição espírita no qual nós buscamos o respeito, nós buscamos a energia que emana dos benfeitores espirituais de uma casa espírita, da proteção que esses benfeitores espirituais dão a cada um de nós, onde a gente se sente bem, onde a gente se harmoniza, onde a gente encontra a paz. Diferente será se a gente sair daqui nesse instante, como está essa balbúrdia na cidade e em todo o país, procurar conservar essa pureza, essa energia que nós estamos sentindo neste ambiente. Portanto, quando Jacó saía e que não cumpria com as determinações que ele passava para o Espírito, recebeu taxativamente do Espírito que aquilo ali era errado. E ele sentiu-se, mas mesmo assim procurou conversar com o Espírito, orientando-o para que ele saísse daquela situação, e assim que o Espírito
abriu a oportunidade de fazer uma modificação, a luz de Jacó resplandeceu dentro de si. Ora, meus amigos e meus irmãos, quando nós buscamos na conversação com esses espíritos sofredores, dentro das nossas reuniões mediúnicas, fazer com que eles sejam evangelizados, com que o diálogo entre espírito e o encarnado possa fazer com que esses espíritos tenham a condição de se recuperarem, o exemplo de cada um daqueles que estão à frente dessas reuniões deve ser de fundamental importância. De fundamental importância porque partindo do princípio de que a doutrina espírita nos dá Jesus como modelo e guia. E se a gente não estiver com Jesus dentro dos nossos trabalhos de evangelização na casa espírita e colocar em prática o que aprendemos, o que é mais difícil, porque fácil é a gente falar, conversar com vocês. Fácil é a gente poder pedir ao outro, mas na medida que nós temos que introjetar esses ensinamentos, nós vamos aí encontrar as barreiras e as dificuldades que nós mesmos é que impomos nas nossas vidas. Mas com o conhecimento de que a luz que pode resplandecer no trabalho no bem, porque só o trabalho no bem, só o trabalho com amor vai permitir que cada um de nós possa resplandecer a sua luz, que brilhe a vossa luz, dizia o Mestre amado Jesus. E para que essa luz possa brilhar, eu recordo nesse instante de Louis Braille. Louis Braille, um garoto ainda com 3 anos de idade, seu pai trabalhava com couro, costurando aquelas peças. Ele começou com uma pequena agulha, querendo ser igual ao seu pai, um artesão na confecção de celas para animais. E tecendo um couro mais duro, o garoto com 3 anos, a agulha fere um do seu olho e ele fica cego de um olho. Algum tempo que se passa, Luiz tem uma infecção no outro olho. Ficou cego. E o tempo vai passando e aquele menino foi esquecendo das coisas que conseguia ver na sua idade. Mas um rapaz que tinha dentro de si a grandeza de uma missão divina aqui na terra, porque ele não se achava impossibilitado de trabalhar mesmo sem a visão. E começou a querer estudar, a querer conhecer as letras, a ler livros, mas a dificuldade da visão, mas a falta de recursos para que uma pessoa pudesse ter conhecimento na época era muito grande. Ora, um cego aprender a ler e escrever, mas ele soube que havia uma escola que tinha um método de ensino onde os cegos poderiam escrever. Um general do exército encontrou uma fórmula para que os seus soldados lessem, quando estivessem na guerra, as mensagens de comando à noite, diante daqueles conflitos
necessário as informações do comando geral, e esse general encontrou um meio de fazer o alfabeto em alto relevo. Mas era um trabalho muito grande e os livros da época, nessa metodologia, era caro e era um volume muito grande para que se pudesse ler algo dentro desse conceito. E Luiz soube dessa informação e procurou conversar com esse general. E conversando com ele, teve, a princípio, o conhecimento de como poderia aprender a ler e escrever. E aí, através do esforço que ele conseguiu, da sua boa vontade, quando completou 20 anos de idade, ele trouxe para o nosso planeta o método Braille, onde hoje os cegos leem. Mas a princípio foi difícil para se colocar em prática, porque a metodologia desse general já estava implantada. Muitas máquinas já foram compradas caríssimas para confeccionar livros. Mas essa nova metodologia foi preciso que ele ensinasse aos seus companheiros cegos, escondido dos seus mestres na escola. Aqueles outros jovens que não tinham a visão, saíam dos seus quartos à noite e iam aprender com Luiz aquela nova metodologia. E aí, depois que muitos se interessaram por aquele método, o antigo método de leitura foi abandonado e hoje o mundo todo, através daqueles nossos irmãos que não têm a visão, leem, escrevem, fazem músicas, fazem poemas, através dessa nova metodologia. Luiz Braille, aos 42 anos, desencarna, e ele diz de si para consigo: cumpri minha missão aqui na Terra. Olha, não tinha a visão, mas trouxe a luz para milhares e milhares de nossos irmãos que se encontram na escuridão por conta da visão dos órgãos físicos do corpo. Mas pode encontrar a luz dentro do conhecimento, da filosofia, da ciência, da religião. Já existem muitos livros espíritas em Braille. Tive a oportunidade de conversar com um companheiro nosso que milita na doutrina espírita, já se encontra no mundo espiritual. A sua facilidade em fazer a leitura das obras espíritas através do método Braille. Que luz um espírito desse trouxe para a humanidade? Que luz Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, orienta uma jovem que lhe busca para que ele cure de uma cegueira? Diz que esse padre, esse religioso, tinha, como todos nós bem conhecemos, a mediunidade de cura. E muitas pessoas que o buscavam, principalmente aqueles que não tinham a visão, retornavam a ver.
através do passe magnético, através do passe espiritual, através de uma prece, através de um trabalho de amor e de doação. Lacordaire foi procurado por a jovem que queria ver. E ele diz à jovem: pobre jovem, quem sou eu para curar teus olhos? Se não for da vontade divina, se não for da vontade de Deus. Ó jovem, melhor será que tu fique do jeito que estás, do que tu ver a luz e tu te perder com a luz aqui da terra. Porque muitos de nós temos a nossa visão, enxergamos a luz, mas só enxergamos a luz para a maldade. Só encontramos a luz para prejudicar o outro. E adentramos numa treva que, quando, na nossa responsabilidade de retorno ao mundo espiritual, nós estaremos tateando atrás de alguém que possa, pelo menos, refrigerar a nossa garganta com um gole de água ou com um palito de fósforo, acendendo naquele ambiente trevoso para que a gente possa ver a claridade. Então, Lacordaire diz àquela jovem: ó jovem, era melhor que tu continuasse dessa forma. E Jesus vem também corroborar com esse conhecimento, com esse ensinamento, quando ele diz: é melhor entrar no mundo espiritual sem um olho ou sem os olhos, do que entrar com os dois olhos e esses dois olhos ser motivo de perdição. Porque nós só enxergamos a luz através da nossa visão. Se não for a nossa visão, estaríamos mergulhados justamente na escuridão. E nosso processo de espírita, para fazer com que nossos irmãos desabrochem a sua luz, deve ser um esforço sem medida. Devemos nos esforçar o máximo possível para que a gente leve pelo menos esse fósforo que clareie na escuridão um dos nossos irmãos encarnados ou desencarnados. Talvez nos primeiros passos nossos dentro de uma casa espírita, não venhamos a compreender a responsabilidade que falávamos que temos ao adentrar pela primeira vez a uma instituição. Nós não imaginamos o quanto os espíritos que nos cercam, os nossos protetores espirituais, os nossos anjos de guarda, se esforçam nos empurrando para o trabalho do bem, para o trabalho de amor ao próximo. De sermos missioneiros, mas esses missioneiros mais simples, quando tomamos uma família para orientar os nossos filhos, a nossa companheira, o nosso companheiro, o nosso pai e a nossa mãe, quando conhecemos a claridade da doutrina espírita, que por muitos de tanta luz não enxergam até onde o Espiritismo pode ajudar na sua existência. Vejamos, meus queridos irmãos, conhecendo o que Jesus proporcionou para a gente, para saborear a vida do outro, para saborear a nossa vida. Não ser indiferente, não ser o sal insípido,
ser aquele sal que possa dar sabor, que possa dar gosto. Quando o sal está estragado, é da mesma forma que alguém que se encontra indiferente com o sofrimento alheio, com o sofrimento da nossa sociedade. Há países no nosso mundo, aqui da terra, onde irmãos nossos estão perecendo porque não tem o alimento. E quanto nós estragamos, desperdiçamos esse alimento em detrimento de tantos nossos irmãos sofredores, onde poderíamos, com mais um esforço interior, levar para esses irmãos algo que pudesse saciar sua fome e sua sede. É um trabalho árduo, mas será edificante, não para aqueles que estão prestes a receber, porque aqueles que estão prestes a receber, nós devemos dar também com dignidade, para que eles não possam se sentirem envergonhados do que recebem, mas que eles possam realmente encontrar diante daquele que oferece, do espírita que oferece, o espírito que está preocupado com o irmão, o espírita que está buscando levar para o irmão a luz. E aí, quando nós observamos dentro da consciência de muitos nossos amigos que estão com o seu cérebro enegrecido por conta das drogas, por conta não só dos vícios materiais que nós observamos no nosso dia a dia, pelo uso do tabaco, pelo uso do álcool, mas aqueles irmãos nossos que estão com seu cérebro, com sua mente enegrecida, por conta do orgulho, da vaidade, da ambição. E esse mal, enquanto estiver implantado em nosso planeta, vamos ter que passar muitos e muitos séculos ainda trabalhando para que o planeta saia desse mundo de provas e expiações em que estamos inseridos, para encontrar um pouco, quem sabe, de regeneração. Talvez um momento de transição entre a treva densa do mundo de expiação e de prova para o refrigério da regeneração. Entre esses dois sistemas, quando nós conseguirmos nos inserir, vamos ver a diferença do que a gente está deixando para trás. O uso de certas substâncias, o uso de certos instrumentos que nós fazemos com que sejam um utensílio para nós na atualidade, possivelmente ficará somente nos museus da história. O homem do passado usava tal instrumento para destruir seu irmão. Essa máquina construída tirou várias e várias vidas do seu irmão. Está lá naqueles museus do passado. E se a gente estiver buscando o caminho que Jesus proporcionou para nós, de sermos como Deus nos criou, feito para a luz, fiat lux, vamos
fazer como Chico Xavier. Quando abrir a nossa veste, a luz possa resplandecer. Portanto, meus queridos amigos e meus irmãos, quando nós imaginamos fazer essa palestra aqui com vocês, nós fizemos algumas pesquisas, como todo palestrante faz, para trazer o seu conhecimento e o conhecimento que ele adquire dentro das obras. Nós passamos alguns dias observando qual será a minha luz. Qual será a luz de cada um de nós? Será que essa luz vai ser do tamanho de um fósforo, de uma vela? Será que a gente vai ter que caminhar para essa luz? Ou será que a gente vai ter que viver muito e muitos anos ainda envolvidos nessas trevas? Nós bem sabemos que não queríamos e não queremos viver na escuridão. Então, se nós não queremos viver na escuridão, necessário se faz a partir desse momento. Ou já devíamos ter começado a caminhar para o futuro e para a luz. Que possa brilhar a luz no coração de cada um de nós. Que as luzes que são emitidas de uma cidade no alto, que elas não sejam cobertas. E as luzes divinas caiam em vossos corações e que lhe deem muita paz. Portanto, agradecemos a vocês que se fazem presente nessa hora divina, nessa hora de luzes que está sendo derramada do alto sobre nossas cabeças. Se nós imaginarmos nesse instante, fecharmos os nossos olhos e observar e feixes de luz vêm nos envolver para nos trazer a paz e para nos trazer a harmonia. Vamos fazer a prece final. Eu peço a vocês nesse instante que, elevando o pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, costumeiramente, os católicos observam na imagem de Jesus sobre a sua cabeça amarelada. É uma luz que é emitida do seu espírito através da sua aura renovadora. Poderemos observar neste momento da prece essas luzes divinas recaindo com a sua cor amarelada, perolada, sobre nós, para tirar as manchas negras dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Amigo Jesus, em teu santo e bendito nome, neste momento ímpar da nossa vida, essas luzes que nos envolvem, fazer com que elas possam nos guiar para o caminho da paz, que tanto nós desejamos nesse momento. E através do nosso Pai, de bondade infinita, de amor, onisciente, onipresente, causa primeira de todas as coisas, possamos agradecer, pedir. Queremos pedir em teu nome, Jesus, a Deus, como pediste naquele momento em que estavas no madeiro e olhando para aquela multidão empolvorosa, o perdoasses.
e elevasse a tua voz a Deus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Com certeza, já havias perdoado e pedi ao Pai para que completasse esse perdão. Perdoa-nos, Senhor, a nossa ignorância. Perdoa-nos o mal que a gente pratica. Mas também, Senhor, queremos te agradecer. Agradecer pela oportunidade ímpar de estar encarnado nesse planeta, buscando crescer e evoluir. Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. E em nome de Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso e da equipe espiritual dessa casa, dar essa primeira parte dos trabalhos por encerrada, em nome dos dirigentes materiais. Que assim seja.